Fala, filhote, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sal da terra, o cristianismo e a igreja católica no século XXI, essa obra do cardeal Joseph Ratzinger. É um diálogo com Peter Siebold, a segunda edição da editora Imago. Essa obra aqui, ó, do Papa Emérito, o Ratzinger, que é o Papa Bento XVI. O grande número de fiéis que deixam a igreja e as petições do povo de Deus apresentadas pelo movimento Nós Somos Igreja abalam a autoridade da Igreja Católica. Como reage essa instituição com quase 2000 anos a uma das crises mais difíceis de sua história? Um diálogo intenso com Peter Siebold, que deixou a igreja há 2 décadas, o alemão mais influente da igreja responde a questões básicas sobre o futuro da igreja de massas, sobre o dogma da infidelidade e o celibato, sobre a contracepção e o casamento de divorciados, sobre o papado e o ecumenismo, mas também sobre o imposto pago à igreja e o sistema econômico ocidental. Designado por Panzer Cardinal, o cardeal blindado e grande inquisidor por alguns, não é raro o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé encontrar respostas surpreendentes, mas sempre refletidas. Nunca um membro tão alto da Cúria tomou de tal forma a posição sobre os problemas centrais da cristandade. Nos últimos anos, milhares de pessoas voltaram as costas à igreja. Mesmo cristãos empenhados se afastaram da igreja por causa da imobilidade do aparelho. A tentativa de adaptação à modernidade não consegue convencer muitas pessoas. Está a igreja fracassando em sua missão? Na presente crise de orientação, o divórcio, a ordenação das mulheres, a abolição do celibato, as exigências populares manifestadas nas petições católicas são praticados há muito nas igrejas protestantes, sem que por isso essas estejam imunes a ameaças à sua existência. O que fazer? Num diálogo crítico com o jornalista Peter Siebold, o cardeal Joseph Ratzinger, e agora Papa Bento XVI, sem receio de temas, Papa Emérito, sem receio de temas tabu, é confrontado pela ideia de que muitos pontos de vista hoje ainda tidos como essenciais não podem mais ser aproveitados, incluindo o próprio conceito de igreja de massas. Suas teses são surpreendentemente pouco convencionais para quem está, por assim dizer, na sucessão do grande inquisidor. Segundo, então, cardeal enérgico e controverso, as grandes igrejas de massas ameaçam ficar sufocadas pelo peso do poder institucional. O livro é um desafio não só para quem ocupa cargos na igreja e para cristãos com uma vivência rotineira da fé, mas também para todos os que vivem somente de acordo com o espírito do tempo. O cardeal Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, nasceu em 1927 em Markl, na Baviera. Foi professor de teologia católica em Freising, Bonn, Münster e Tübingen. Um dos teólogos mais destacados do Concílio Vaticano II, a partir de 62. Em 1977 foi nomeado sucessor do cardeal Dopfner, como arcebispo de Munique e de Freising. Em 1981 foi nomeado prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, a instância central para a interpretação e a defesa da doutrina da Igreja. São de sua responsabilidade as disputas de Roma com a teologia da libertação no Terceiro Mundo e com críticos internos da Igreja como Hans Kung e Eugen Deverman, bem como o novo catecismo da Igreja Católica. Peter Siebold nasceu em Passau, foi redator das revistas Spiegel e Stern e do jornal Süddeutsche Zeitung. Vamos ao prefácio e depois a fé católica nos sinais e palavras. Bora lá? Roma no inverno, na praça de São Pedro, as pessoas estavam de sobretudo e agarravam-se aos guarda-chuvas. Nos cafés bebia-se chá, e quando visitei uma sepultura no cemitério, até os gatos se queixavam. Como é habitual aos sábados, o cardeal ainda tinha de trabalhar no escritório. Queríamos ir à região de Frascati, à Vila Cavalletti, um ex-colégio jesuíta. Na rua, o motorista aguardava no Mercedes de segunda mão que alguns anos atrás a Congregação para a Doutrina da Fé havia adquirido na Alemanha. Eu estava ali com uma mala enorme como se tivesse de dar a volta ao mundo. Finalmente a porta abriu-se e a passos miúdos saiu um homem discreto de cabelos muito brancos e aspecto frágil. Vestia um traje preto com um cabeção e trazia uma mala simples minha. Eu já tinha deixado a igreja havia muito tempo. Razões tinha as de sobra. Antes bastava sentarmos numa igreja para sermos logo bombardeados com as partículas da fé, acumuladas através dos séculos.
Mas agora todas as certezas se tinham tornado questionáveis, toda a tradição parecia velha de séculos e estagnada. Alguns achavam que a religião devia adaptar-se às necessidades das pessoas. Outros pensavam que o cristianismo estava ultrapassado, fora de moda, tinha perdido a razão de ser. Sair da igreja não é muito fácil, regressar ainda é mais difícil. E se Deus existir mesmo? E, caso exista, será que ainda precisamos de uma igreja? Como ela deverá ser e como será possível voltar a descobri-la? O cardeal nunca me fez perguntas acerca do meu passado nem da minha posição. Não quis ver nenhuma pergunta antes do encontro, nem exigiu que algo fosse retirado ou acrescentado. A atmosfera do encontro foi intensa e séria, embora às vezes o príncipe da igreja estivesse sentado tão à vontade, com uma perna dobrada sobre o braço da cadeira, que se podia pensar tratar-se de um estudante. Uma vez interrompeu o diálogo para ir meditar, ou talvez também para pedir as palavras certas ao Espírito Santo, não sei. O cardeal Joseph Ratzinger é considerado particularmente em sua terra natal como um homem da igreja enérgico, mas também controverso. Muitas das análises que fez e dos juízos que formulou vieram a confirmar-se, muitas vezes até o pormenor. E poucos têm uma consciência tão dolorosa das perdas e do drama da igreja nos nossos tempos como esse homem inteligente, de origem simples da Baviera rural. Uma vez perguntei-lhe quantos caminhos existem ao todo para Deus. Não fazia ideia do que ele iria responder. Poderia ter dito um único ou vários. O cardeal não precisou de muito tempo para responder. Disse, tantos quanto há pessoas. Peter Silvold, Munique, 15 de agosto de 1996. A fé católica, sinais e palavras. Seu cardeal, disse que o Papa às vezes tem medo do Senhor, que pensa, valha-me Deus, o que dirá o cardeal Ratzinger disto? Ratzinger é divertido, né? Talvez ele pudesse dizer isso de brincadeira, mas medo de mim não tem, com certeza. Seus encontros com o Papa obedecem a algum cerimonial? Não. Rezam antes? Não. Infelizmente devo confessar que não o fazemos. Sentamos-nos junto à mesa. Entra e dou um aperto de mão? Sim. Primeiro espero, depois vem o Papa, damos um aperto de mão e sentamos-nos juntos à mesa. Normalmente segue-se uma breve conversa pessoal que ainda nada tem a ver com teologia. Depois apresento-lhes os assuntos a tratar, ele faz as perguntas que deseja e a partir daí desenvolve-se outro diálogo. Ele fala de forma concreta? Depende do tema. No que diz respeito a alguns temas, ouve primeiro o que temos a dizer. Por exemplo, em relação à forma como os anglicanos convertidos devem ser recebidos na Igreja Católica. Tem de ser encontradas formas jurídicas. Nesse caso, ele interfere muito pouco, dizendo apenas sede generosos. Como depois se faz isso exatamente, não lhe interessa tanto. Há outros temas que lhe interessam muitíssimo. Tudo que tem a ver com a temática da moral, seja a bioética, seja a ética social, tudo que pertence ao domínio da filosofia, tudo que está relacionado com a filosofia. Ou também com todo o domínio do catecismo e da doutrina da fé. Isso lhe interessa muito. Então há diálogos realmente intensos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se sabe pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Eu colaboro com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer os 719 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que eram outro por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários e que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e em outras redes sociais. No mais é isso aí. Hasta lá vista, e até a próxima.